Os principais oponentes de um lado eram os ingleses, franceses e russos, acompanhados em 1915 pelos italianos e em 1917 pelos americanos, além de várias outras nações menores. Lutando no outro lado estavam alemães e austríacos, junto com os turcos e búlgaros. Estes estavam em vantagem no início, mas logo a guerra passou a um mortal conflito de desgaste, até que um dos lados estivesse mais faminto e exausto que o outro. A Alemanha aceitou os rígidos termos do armistício no outono de 1918. Todos concordaram que jamais houvera uma guerra como essa e que o mundo não suportaria outra catástrofe similar. Mais de 8 milhões de europeus, quem sabe 10 no total, morreram nos campos de batalha. Os arqui-inimigos, Alemanha e França, perderam cada um pelo menos 16% de suas populações masculinas. E como se isso não fosse o bastante, em 1918 e 19, uma enorme epidemia de gripe alastrou-se através de um mundo frio, faminto e enfraquecido, matando 2 ou 3 vezes mais do que a própria guerra. Com os cadáveres enterrados, teve início a negociação de paz. Infelizmente, eles prepararam o terreno não para a prometida justiça e duradoura paz, mas, como o economista John Maynard Keynes escreveu, para outra justa e duradoura guerra. When Napoleon commanded his first battle at Toulon, all his drummers were killed. Hail came to the rescue and turned the tide of battle for the French. Abel Gance's film was one of the peaks in a decade of dazzling achievement by France. But Gance had known war at first hand. He knew that every victory is paid for at great cost. For the French, the cost of victory in 1918 was a shattered economy, and for its film industry, which had once led the world, the loss of its markets to America. But this had been the war to end war. Film people came back from the armed forces with a sense of exhilaration. They didn't... Os soldados que voltaram em suas famílias em 1918 acreditavam que nem eles, nem os seus filhos jamais seriam chamados para lutar novamente pela França. Eles haviam feito a guerra para acabar com todas as guerras. Os alemães haviam sido derrotados. Suas armas eram exibidas na Praça da Concórdia, em Paris. A nação como um todo estava determinada a nunca mais ser ameaçada pela Alemanha. Mas a França havia sido mais profundamente ferida pela guerra do que se pudesse imaginar. Durante 4 anos o país foi cenário do pior dos combates. Agora havia paz, mas a França continuaria sendo um campo de batalha. Franceses combateriam franceses durante os próximos 20 anos. França.
Em novembro de 1918, a França retomou Estrasburgo, a capital da província fronteiriça da Alsácia-Lorena. Em 1871, ela fora forçada a ceder essa região à Alemanha, após ser derrotada na Guerra Franco-Prussiana. Para os franceses, a libertação de Estrasburgo veio tarde. Foi uma época de grande alegria e entusiasmo. Todo mundo saiu às ruas. A bandeira tricolor esvoaçava em todas as janelas. Ficávamos imaginando de onde teria vindo todo mundo tão rapidamente. Todos tinham um adorno tricolor. As mulheres e crianças ainda vestiam trajes alsacianos e todos gritavam o mais alto possível: Viva a França! Eles cantavam o hino nacional francês. Ficamos admirados como os nossos vizinhos o conheciam tão bem. Nós o sabíamos, mas ficamos pasmos por nossos vizinhos os saberem. Todos o cantavam. O entusiasmo era indescritível. Nenhuma alteração de fronteiras poderia compensar à França o sofrimento que ela havia passado durante a guerra. Quase 1,5 milhão de homens foram mortos, 1/4 da população com menos de 30 anos, em um país cuja taxa de natalidade estava estacionada. 4 milhões estavam feridos, dos quais 1,5 milhão ficariam permanentemente mutilados. Praticamente todas as famílias tinham alguém a quem prantear. Entre os parentes próximos de Marie Royer, 8 homens foram mortos. Na minha família, perdemos o meu irmão mais velho e 7 primos. Quando meu irmão Marcel Royer morreu aos 26 anos, em 4 de setembro de 1916, sentimos que o nosso pranto nunca cessaria. Nunca mais conseguimos mencionar o nome dele sem lágrimas nos olhos. O nordeste da França foi devastado. Cidades como Saint-Quentin tiveram que ser reconstruídas do nada. Grande parte da indústria francesa se concentrava aqui, e os líderes franceses insistiam que os alemães que causaram a guerra e que não tinham regiões devastadas para reconstruir deviam um pagamento pesado. Eles exigiam que a Alemanha indenizasse os aliados por todo o custo da guerra e que pagasse pensões às famílias dos mortos e mutilados. Em 1919, na Conferência de Paz em Versalhes, os líderes franceses encontraram resistência por parte de seus aliados. A França queria a Alemanha permanentemente enfraquecida. Os Estados Unidos e a Inglaterra achavam que uma paz muito severa poderia conduzir a novas guerras. O Salão dos Espelhos em Versalhes tinha um grande significado para os franceses. Foi aqui que, triunfante, a Prússia proclamara o Segundo Império Germânico 50 anos antes. 5 vezes em 100 anos, Paris ouvira o estrondo das armas alemãs. 3 vezes os parisienses assistiram o exército alemão marchar por suas ruas. Os tratados de paz eram um compromisso. A Alemanha fora ordenada a pagar indenizações até os anos 80. Ela perdeu a maior parte de suas forças armadas, todas as suas colônias e porções de seu território. Mas os aliados da França rejeitaram a sua exigência para que a fronteira oeste da Alemanha ficasse ao longo do Rio Reno. Em vez de... Uma grande potência, mesmo a nível de Europa. Ela teve o melhor exército do mundo durante os anos 20. Ela tinha um poder financeiro extraordinário, reconstruído com investimentos externos, principalmente nos países da Europa Central. Experimentava um forte crescimento econômico. Ela modernizou sua economia, ao contrário da Inglaterra, que no mesmo período passou por uma certa letargia, ou pelo menos por uma estagnação. Finalmente, a França desempenhava um papel-chave em todo o cenário político internacional da Europa. Em 1923, tropas francesas ocuparam Ruhr, a região industrial mais rica da Alemanha.
Por mais de um ano, os alemães negligenciaram o pagamento das compensações e, de acordo com o Tratado de Paz, a França tinha o direito de fazer retaliações, mas a Inglaterra desaprovou. Ela considerava excessivo o encargo das indenizações e achava a França indevidamente ávida. O governo alemão ordenou uma greve geral. Em um conflito na fábrica Krupp, em Essen, tropas francesas atiraram e mataram 13 trabalhadores alemães. Eventualmente, os alemães concordaram em pagar, mas a França ficara isolada em termos internacionais. Esta foi a última vez que ela atuaria sem Inglaterra nas negociações com os alemães. Essa imagem agressiva é muito importante porque impressionaria a Europa nos 20 anos seguintes. Até mesmo a Inglaterra ficou impressionada, tendendo a superestimar o poder da França e a subestimar o poder alemão. Quando Clemenceau foi a Oxford em 1920 para receber o título de doutor honoris causa, encontrou Lloyd George e perguntou a ele: por que essa hostilidade conosco? Ao que Lloyd George respondeu: você sabe muito bem que a política inglesa sempre foi apoiar os demais contra o país mais poderoso do continente. Ao que parece, vocês são o país mais poderoso do continente. Em Versalhes, a Inglaterra e os Estados Unidos, que ainda lutava com o sofrimento da Revolução, a França criou uma rede de alianças com os estados menores, Tchecoslováquia, Polônia, Romênia e Iugoslávia. Mas a oeste, a França adotou uma estratégia estritamente passiva. Ela investiu bilhões na fortificação de sua fronteira com a Alemanha, da Suíça à Bélgica, onde a fortificação parava. Era a chamada linha Maginot. Foi uma proeza brilhante de engenharia militar. Era inexpugnável, pelo menos contra um ataque frontal. Ela poupou em efetivos militares, nos quais os franceses nunca poderiam ter esperanças. Quando você ataca, perde milhares de homens. E como se sabe, os primeiros anos da Guerra de 1914 foram muito sangrentos. Toda a juventude francesa, todos os intelectuais, foram dizimados durante esses primeiros meses de guerra. Construindo a linha Maginot, os soldados seriam protegidos ao máximo. A lição fundamental da Primeira Guerra, que se tornou a doutrina militar básica da França, foi que a defesa era a coisa mais importante. O problema foi que a linha Maginot absorveu quase todos os recursos que a França estava preparada a gastar com suas forças armadas. E pior, essa cadeia de blockhouses e bunkers criou uma mentalidade passiva e, finalmente, uma inércia, da qual os comandantes do exército francês não escaparam. Para a França, a linha Maginot representava uma força invisível. Eles ficavam sempre dizendo pra gente que com essa linha Maginot a França era forte, invencível, que ela era realmente uma muralha, uma barreira, que ninguém poderia nos invadir. E naquela época, a França se sentia muito, muito forte. Eles nos diziam no colégio, em todos os lugares, e até os nossos pais nos diziam que com essa linha Maginot, a França nunca mais seria invadida. A estagnação política e econômica agravou conflitos em toda a história. Por tradição, os camponeses odiavam os trabalhadores da indústria. Ambos os grupos menosprezavam a burguesia e todos invejavam e detestavam os ricos. O elemento novo era o extremismo político. Na esquerda, o Partido Comunista. Na direita, uma dezena de movimentos fascistas. O que unia os dois extremos era a hostilidade que ambos dedicavam à democracia parlamentar, que parecia impotente. É preciso lembrar que durante os primeiros 10 anos, entre 1920 e 1930, houve uma sucessão de mais de 25 ministérios. Na Câmara dos Deputados, no Parlamento, nenhum partido isolado conseguia manter a maioria. Logo, alguém de um governo, de um grupo que o apoiava, passava à oposição. Em fevereiro de 1934, 3 dias de demonstrações da direita contra a alegação de corrupção no alto escalão se transformaram em um distúrbio de massa na Praça da Concórdia. Quando os comunistas e os ex-combatentes se uniram aos fascistas em uma causa comum, a multidão avançou contra o parlamento, do outro lado do rio. A polícia e a guarda volante lutaram para defender a ponte. A própria Câmara, o novíssimo governo de centro, de Édouard Daladier, buscavam um voto de confiança. Centenas de milhares de pessoas